Queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco nesse dia, que possamos estar sentindo o quão é importante a nossa relação com Deus, o quanto o Senhor, Deus, nos amou e o quanto Ele cuida de nós. Que possamos entender, que o Espírito Santo nos dê esse entendimento, para que possamos ter tranquilidade no nosso dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Gostaria de conversar com os irmãos hoje sobre a importância da oração. Falar com Deus é livre, é sem despesa. Nós podemos falar a qualquer hora, a qualquer instante. Como nós estamos, se nós estamos trabalhando, se nós estamos deitados, se nós estamos precisando de alguma coisa, se nós estamos somente agradecendo, nós devemos estar sempre em comunhão com o Senhor. Estando em comunhão com o Senhor, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo e nós podemos entender qual caminho seguir. Quando nós oramos ao Senhor, nós demonstramos a Deus que nós confiamos no seu agir e no seu cuidado. Quantas vezes nós estamos passando por muitas necessidades, por tribulações, grandes tribulações, e nós não lembramos de orar. E nós ficamos ali tentando resolver, e a coisa vai se enrolando cada vez mais. A nossa vida vai se enrolando cada vez mais e os problemas vão aumentando. Outras vezes, nós estamos passando por grande tribulação e nós nos lembramos de orar e nós oramos sem cessar. Aí nós alcançamos a bênção, nós temos a resposta de Deus e depois nós nunca mais lembramos de orar. Lembramos de vez em quando. Às vezes nós oramos até simplesmente por mero costume. Todo dia a gente costuma a fazer uma oração rápida. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós nos derramamos diante dele, que nós conversemos com ele. Na Bíblia fala que muito pode a oração do justo. Jesus disse que muito pode a oração do justo. A oração do justo, ela chega até o Senhor Deus e o Senhor Deus nos ouve e nos atende. Jesus disse que tudo que nós pedíssemos em seu nome, crendo, nós receberíamos. Então é claro que quando nós nos achegamos a Deus para pedir, nós devemos pedir com fé, nós devemos acreditar que nós podemos receber. E também nós temos que ter a certeza de que a nossa oração é para glorificar a Deus, não é para fazer maldade com as pessoas, não é para vingar-nos de alguém, porque na Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor Deus. Nós não precisamos pedir para que Deus vingue as pessoas. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, o Senhor atende a nossa oração. Jó, quando ele estava passando por aquele momento difícil, quando ele perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, os seus amigos o acusavam, ele estava completamente derrotado. Ele orava ao Senhor, ele conversava com o Senhor e o Senhor não o respondia. Depois, quando o Senhor começou a questioná-lo, e o Senhor mostrou que quem é Deus, quem é soberano sobre as nossas vidas, é o Senhor. Ele é soberano e Ele sabe o que está acontecendo conosco e o que é que Ele vai fazer. Por isso, quando o Jó ouviu ao Senhor,
e orou pelos seus amigos, que mais pareciam inimigos, a vida de Jó foi transformada. Ele foi atendido, ele recebeu de volta tudo o que ele tinha perdido. Até os filhos, ele teve outros filhos com a sua esposa. Então, a Ana, quando orava, ela se derramou diante do Senhor, pedindo um filho, porque ela queria ter filhos e ela se propôs a dedicar seu filho ao Senhor. E quando ela orou com muita devoção, acreditando muito naquilo que ela estava fazendo, o Senhor Deus ouviu a oração dela e respondeu. Vários reis na Bíblia, quando estavam para perder a batalha, oraram ao Senhor e o Senhor Deus atendeu e o Senhor Deus os ouviu. Quando Jesus estava no monte de Getsemane, ele disse para os seus discípulos que estavam com ele, 3 dos discípulos que estavam com ele: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso está em Mateus 26, 41. Então, nós devemos estar vigilantes, orando para que nós não entreguemos a nossa paz ao inimigo. Adão e Eva abriram a porta para o pecado quando eles ouviram a voz de Satanás. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado para que o Senhor Deus nos dê sabedoria, para que nós não deixemos o inimigo fazer confusão no meio de nós. Se nós estamos preocupados, o Senhor disse em 2 Pedro 1, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então nós devemos lançar sobre o Senhor a nossa família, depositar aos pés do Senhor a nossa família, depositar aos pés do Senhor as nossas necessidades, depositar aos pés do Senhor os nossos pedidos de perdão, o nosso pedido de socorro, o nosso pedido de socorro mesmo. Então nós devemos orar ao Senhor, não devemos procurar outras pessoas, mas nós devemos procurar ao Senhor Deus, que é quem pode nos ajudar e nos dar a resposta certa. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você puder, dá o joinha, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui embaixo. Amém. Glória a Deus.